Andar aqui na entrada negada, Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas quando olhamos para as declarações da palavra de Deus, conseguimos a luz necessária. Muita gente se decepcionará no último dia, pelo único fato de não ter feito a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Altíssimo para a sua vida? É claro que você a conhece desde o dia que aceitou Jesus. No entanto, o diabo tem trabalhado para impedir você de cumpri-la, pois desse modo ele o tirará facilmente do reino dos céus. Essa mensagem aqui, nós temos que ter essa interpretação, não apenas como escatológica, né, como também lá no último dia, mas que muita gente hoje está na igreja e ele não está sendo abençoado, não está entrando. Por quê? Porque ele não consegue entender qual é a vontade de Deus para a vida dele. Vamos entrar aqui direto agora. Bem, não basta ser adorador. Aquela pessoa que chora quando os louvores são entoados, vive orando, expulsando demônios e até profetizando. O propósito divino é revelado a todo aquele que, ao ouvir a pregação das Escrituras, entende que precisa da salvação e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Daquele momento em diante, toda vez que ouve a palavra de Deus ou lê, sabe que o Senhor ordenou que ele fizesse. Ou seja, ela entende então naquele momento ali que ele é o Senhor, que ela é serva de Deus, que ela vai cumprir o que a palavra de Deus diz. É que eu digo, nós não podemos ser servos dos nossos desejos, das nossas vontades, mas temos que estar plenamente convictos que a palavra de Deus é verdade e é na palavra de Deus que tem o que nós precisamos. Quando a pessoa entende que a palavra de Deus é verdade, ela não questiona. Por exemplo, quando diz, não temas porque eu sou contigo. Eu posso não ver Deus, eu posso até não sentir, posso sentir, mas posso não sentir. Mas eu creio, por quê? Porque a palavra diz que Ele está comigo. Então eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, mas eu creio. Por quê? Porque a palavra diz, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Porque a palavra diz, não temas porque eu sou contigo. Então, mesmo não vendo Deus, eu me recuso a temer. O medo vem, medo, eu não te aceito. Você está amaldiçoado em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Então a pessoa entende, ela passa a entender, daquele momento que ela aceitou Jesus, qual é a vontade de Deus. É aquela que está revelada na palavra, que é aquilo ali que é o plano de Deus para ela. Então ela não deve temer, ela tem que se recusar. Como a Bíblia diz que estamos mortos para o pecado, seja qual for o pensamento, você tem que lutar e tentar amaldiçoar esse pensamento, porque eu sou morto para o pecado. Bem, na declaração de Jesus que estamos estudando, fica claro que nem todo o que o reconhece como Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que os que fazem a vontade do Pai. Isso é muito sério. Se você não a fizer, a permissão para entrar neste reino bendito lhe será negada, lhe poderá ser negada. Veja que nesse contexto o mestre não se refere a pecados que impedirão muitos de entrar no reino dos céus, mas sim ao fato de alguém não cumprir o plano divino. Misericórdia. Eu não quero estar fora do plano divino. E quando a pessoa, porque um abismo, pessoal, ele vai chamando o outro abismo. Nós podemos olhar para o caso de Saul. O que Saul fez? Saul adulterou? Saul roubou alguém? Saul apenas não cumpriu o que Deus mandou. E ele não entrou, entenda, a Bíblia mostra claramente que ele perdeu o reino. Aquilo é simbólico para nós, não vamos perder o reino. Muita gente está na igreja e diz, mas eu sei qual é a vontade de Deus. Um pastor nosso, aliás, uma pessoa ligada à igreja, começou um relacionamento com uma pessoa que é fora da igreja. Ele disse, não, mas o pastor sabe disso. Eu disse, mas o pastor não, ele deveria te aconselhar. Não tem? Que comunhão entre a luz e as trevas. Não, mas ele está vindo na igreja. Primeiro ganha ele para Jesus, depois para você. Né? É coisa séria, pessoal. Eu não posso passar a mão na cabeça de uma pessoa. Não, irmão, pode deixar, você é de Deus, só conseguir não. Irmão, você não está cumprindo a vontade de Deus. Você não está cumprindo o plano de Deus. Você pode se perder uma moça dessa. O homem pode se perder. Porque simplesmente não ver o que a palavra de Deus diz. E a pessoa vai desprezando. Só que aquilo ali, um abismo, vai chamando outro abismo. Daqui a pouco aquela pessoa vai se esfriando na fé e começa a cometer coisas que o cristão jamais poderia cometer. Mas foi por causa de uma coisa apenas. Quer dizer, o plano de Deus está ali, o caminho ela não quis aquele caminho, ela saiu para um outro caminho. Se ela sai para o caminho, Deus não tem compromisso com ela, coisa séria. Bem, existe algo simples que o diabo tem feito para tirar uma pessoa da felicidade eterna, levá-la a encontrar coisas mais importantes para realizar na vida.
Sucesso na carreira profissional, paixão por quem não é sua metade, coisa é pior ainda, fascinação da riqueza, cuidado da vida, dentre outros desejos. Se algum deles o impede de cumprir a vontade do Senhor, leve a sério a advertência divina. É que o apóstolo fala aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Deixando o pecado e todo embaraço. Quer dizer, não é pecado, mas vai embaraçar você e vai impedir você de entrar, de chegar ao reino de Deus. Amigo, abra os olhos para isso. Tem pessoa que foi uma bênção nas mãos de Deus, foi se desviando. Não fique escandalizado com o que eu vou falar, até pregador do evangelho. Porque começou, tinha um chamado, daqui a pouco a preocupação com amanhã, a fascinação pelas riquezas, começou a ter. Na igreja nós temos, entenda bem, membros dos mais diversos, né? E você encontra a pessoa com um poder aquisitivo simples, quando um poder aquisitivo alto, Deus seja louvado pela vida dele. Mas não é agora eu achar que eu tenho que viver a vida daquele membro e começar a andar no lugar que ele vai. Ele vai vamos dizer, nos encontros sociais, nas festas sociais, está lá o pastor, parece o pastor particular daquele membro. Não, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, irmão. Eu não tenho que me envolver, mas aí eu começo a achar que eu não, porque Deus me coloca entre os grandes, eu tenho que ficar, E os que estão pequenos, você não vai lá não? Porque naquela festa, naquele clube famoso, o cristão vai lá, é festa de aniversário do membro da igreja, mas aquela festa na comunidade, no salão de festa, né? No encontro comunitário lá, o cristão, o pastor não vai? É a fascinação pelas riquezas, que a pessoa começa a deixar, quer dizer, ele frequenta a alta sociedade, mas não, o pastor é pastor de todos, irmão. Ele não foi colocado como pastor daquele grupo, ele foi colocado como pastor da igreja. E na igreja tem a ovelha que mora num local e a ovelha que mora no outro local. Quer dizer, o pastor só vai visitar a ovelha que tem aquele poder aquisitivo, ele está entrando na fascinação das riquezas, como membro da igreja, que acaba se perdendo. Então, nós temos que tomar cuidado, não que Deus é contra você ter prosperidade, você crescer, não é nada disso que eu estou falando, não. Eu não sou aqui pregador que vou combater prosperidade, não. Só estou dizendo cuidado para você não sair do plano de Deus e não sair da palavra de Deus. Bem, tudo que é um obstáculo para você executar a missão que lhe foi destinada, deve ser expurgado da sua vida o quanto antes, ou caminhará consciente para a perdição. A oração deve ser a mesma que você faria se uma doença incurável o surpreendesse e o médico dissesse que não haveria mais jeito. Não brinque, nem seja complacente com o que irá destruir você eternamente. Se fosse a doença, o que você faria? Uma oração, Deus pedir oração, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ore comigo, eu tenho essa doença, não tem cura, por favor, ore comigo, porque eu creio no poder de Deus, una a sua fé com a minha, faria o tratamento, procurarei até, se falasse, não, mas no hospital tal, o tratamento lá é mais eficaz, você faria de tudo para entrar naquele hospital lá, para conseguir uma vaga naquele hospital, para ter o seu tratamento, porque você quer prolongar os seus dias. E a eternidade, irmão? Você não tiraria aquele tumor ou ficaria com aquele tumor no corpo para destruir seu corpo? Você tiraria, faria uma cirurgia, abriria, teria que tirar, colocar para fora. Imagine, irmão, a vida espiritual. Se tem uma coisa, tem que tirar, fazer essa cirurgia espiritual. Sai daqui o desejo, sai daqui o plano, sai daqui inquietação pela manhã. Às vezes, você vê homens de Deus, mulheres de Deus, querendo enriquecer de uma forma que esquecem o que a Bíblia diz, que Deus abençoará o quê? A obra das tuas mãos. E a pessoa começa aí, surgem aí as chamadas pirâmides da vida, que ganha fácil, quer entrar, não, porque Deus está abençoando, amigo, Deus não vai estar no lugar errado. Deus é santo, Ele requer a santidade. Onde tem qualquer coisa, sai fora. Não pode ter de maneira alguma, não procure o que o mundo procura. O mundo procura tropeçar num saco de dinheiro que alguém perdeu. Não procure isso. Não fica olhando para o chão para ver se vai achar dinheiro, não. Olhe para o alto que teu socorro vem do Senhor. Deus vai abençoar pelas tuas mãos. Não vai fazer você sonhar com o número certo para jogar lá na loteria. Para com essa coisa, isso é o mundo. Mas a fascinação faz muita gente fazer isso. E a pessoa acaba sendo outra, é a paixão. De repente, eu achei a mulher da minha vida. Achou a mulher da tua morte, você já tem uma esposa. Você já tem um marido, ou aquela mulher tem marido, ou aquele homem tem esposa. Para com isso. Ou então aquela pessoa, mas ela não é do Senhor. Ah, mas se Deus tiver um plano, então primeiro traga ela para Jesus, o caso da moça que eu falei. Primeiro ganha para Jesus, depois para você, irmão. Ou vice-versa. Primeiro ganha aquela moça para Jesus, rapaz, e depois para você. Não, pastor, ela já está vindo comigo na igreja. Primeiro ganha ela para Jesus.
Cuidado, com aí você pode sair do plano de Deus e Deus não terá compromisso com você, coisa séria. Bem, o reino da felicidade é reservado aos determinados a vencer a qualquer custo. Os covardes jamais serão admitidos nesse reino. Não deixe que absolutamente nada barre a sua entrada no céu. O Senhor Jesus está preparando o lugar para você. Mas é preciso livrar-se daquilo que o impede de cumprir a sua missão. É que eu falei lá atrás. Não, talvez não é nada de mal, você não vê nada demais. Você chega a dizer, eu conheço tanta gente que fez tanta coisa pior do que eu fiz e hoje está bem com Deus, se acertou com Deus. Um abismo vai chamando o outro abismo. Não olhe para ninguém. Fica assim, o cara está no centro da tua vontade, sem pecado, sem embaraço. Mas os fracos não chegarão lá, tampouco aqueles que se dão aos pecados. Os que não renunciam a tudo quanto têm, não podem fazer a vontade divina. Portanto, livre-se de tudo que o tenta, que não está de acordo com a palavra. Confesse seus erros e comece agora mesmo a obedecer ao que lhe foi mandado. Não deixe o seu lugar vazio para todo sempre. Coisa séria. Abra o coração, seja valente, Deus. Se tem alguma coisa que está me atrapalhando, o senhor pode tirar essa coisa, ainda que seja uma coisa agradável a mim, que seja uma coisa que eu goste, que seja uma coisa que me traz prazer, mas não está de acordo com a tua palavra, eu não quero. Lembra do início que eu falei? Se identifique como servo e ele como Senhor. Cumpra a vontade do seu Senhor. Porque não adianta você ficar lá, Senhor, Senhor, não faz o que ele diz. Não faz nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Mas aquele que faz a minha vontade, aquele que é servo, aquele que cumpre a vontade do Pai, aquele que é servo de Deus verdadeiramente. Então, se você fizer isso, você verá a glória de Deus. Vamos orar?